hoje eu recebo aqui no estúdio o especialista em gestão empresarial, logística e transportes, Rodrigo Vilaça. Rodrigo, obrigada pela presença. Prazer é todo meu, Vivi. Prazer é nosso. Rodrigo, quando se fala em gestão de empresas, qual é o primeiro passo? Planejar, sem dúvida nenhuma, como fazer, onde fazer, com quem fazer, em que tempo fazer. A arte de planejar é a base de todo e qualquer negócio que venhamos a desenvolver. Na sequência, você tem um universo econômico-financeiro, que é fundamental em qualquer base de negócio. Você ter conhecimento da matemática ou da necessidade financeira se torna, na sequência, fundamental para que a estrutura comece dentro de uma base bem estabelecida. Na sequência, na minha análise, é a formação de equipe, que é uma das grandes qualidades que devemos ter, que é na identificação de quais profissionais, qual perfil, qual identidade você dará a esses líderes, que serão líderes, que formarão e ajudarão no desenvolvimento do negócio. E, acima de tudo, no começo, ser um pouco centralizador. Eu considero isso importante, até que você possa delegar com muita tranquilidade para esses escolhidos o seu negócio. Quer dizer, primeiro você analisa a logística inicial, então, é planejar, ver a sua situação financeira e os seus colaboradores, centralizar e depois ir demandando e gerindo devagar esse negócio. Exatamente. Dentro desse conceito que se chama da cadeia logística propriamente dito, o antes, o durante, o depois, ou como a mercadoria chega na sua planta, como você processa e como você entrega o seu produto, por exemplo. Seja para o agro, seja para o comércio, seja na indústria, seja na prestação de serviço de uma certa forma. Você tem que ter esse início, meio e fim bem estabelecido, bem conectado, bem entendido, porque se você fizer de forma individualizada, o resultado não necessariamente poderá ser o melhor. Pode vir até a ser um pouco econômico, mas certamente ele não vai satisfazer, ele não vai superar as expectativas que teu cliente possivelmente deseja. Quando você fala de forma individualizada, como seria essa forma? A centralização, Você dentro desse modelo de centralização, é que esses comandos sejam orientativos. A partir do momento em que você estabelece o seu negócio, você determina que rumo seguir, que rumo vamos estar aplicando para cada uma das áreas do negócio propriamente dito, orientando os líderes. A partir do momento em que nós passamos a delegar a eles a oportunidade do gerenciamento, é necessário o acompanhamento. E aí é que eu digo que nesse primeiro momento, nessa gestação propriamente dito, a posição do líder ou do dono do negócio tem que ser muito centralizadora e buscar nessa formação de equipe aquela qualidade que cada um tem para que o grupo se conecte de forma mais positiva e possamos ganhar tempo, agilidade e resultado. Agora você falou sobre oportunizar a equipe. Agora um segundo passo, como oportunizar esse negócio, o seu produto? Muita observação, Vivian. É importante estar conectado, é importante conhecer a área que você vai atuar, os principais líderes de mercado, aqueles que fazem são a referência, o que tem de tecnologia envolvido, o que e onde você pode minimizar efeitos. Naturalmente, se faz uma planilha também de riscos. Você também entra no negócio sabendo que terreno está pisando. Então, são uma série de componentes que o administrador, que o profissional, que o gestor faz uso para que você tenha um ambiente mais previsível, né? E que as eventualidades você possa agir rápido, possa pelo menos tomar uma decisão que não comprometa o tempo, a cronologia, pessoas, o negócio, a produção efetivamente daquilo que você está querendo pôr em prática, né? Para Mas é não sair dos possível? trilhos, de uma certa forma. É possível ter um ambiente previsível? Na medida em que você planilha os riscos, você tem uma base que você vai operar. Já que eu falei de trilhos, é como uma locomotiva, ela anda em linha nos trilhos, eventualmente, sempre. Mas há algumas interfaces, como, por exemplo, uma passagem nível, um carro
que passa sobre o trilho, eventualmente pessoas que atravessam, bois, vacas, algum imprevisto. Mas aí, para isso, você age ou com uma buzina, ou com uma frenagem, ou com aparelhos, com tecnologia, com câmaras. Há uma série de fatores hoje, de formas que você consegue visualizar. Por isso que um time é melhor do que um individual nesse ponto. Todos olhando que rumo nós vamos chegar. Você acha que o empresário, o empreendedor brasileiro de hoje em dia, ele sabe quais são as dores, como fazer todo esse planejamento? Ele tem esse espírito de liderança, esse espírito de equipe? Tem, nós evoluímos muito, né? Nós vivemos muitos momentos que hoje podemos sentir, na Europa, por exemplo, a questão da inflação. Muitos deles não viveram isso, ou por modelos de governança, ou por modelos de república ou de monarquia, onde essas variáveis nós, brasileiros, sul-americanos, de uma certa forma, sabemos lidar muito bem. Então, esses inconvenientes ou essas instabilidades fizeram com que o empresário brasileiro possa conviver com alta taxa tributária, né, com a questão dos recursos trabalhistas, com o ambiente da cidade, das cidades. Nós temos sim muita experiência. O brasileiro também aprendeu ao estudo, a buscar o especialista, a buscar entidades que façam esse serviço, que lhe deem um mínimo necessário para entender e poder estudar melhor o seu negócio. Você acha que o brasileiro evoluiu também ao nível de pensar nos seus colaboradores? Você falou isso, né, no começo, que é muito importante você pensar na sua equipe, nos seus colaboradores, mas de uma forma a ser centralizado, né, centralista. Mas ele evoluiu de dar oportunidades para os seus colaboradores, ele entendeu que o colaborador é importante também para o sucesso da empresa? Sem dúvida. Até, no meu ponto de vista, as startups provocaram muito isso. Mas as indústrias, os operadores, as empresas, o comércio, passou a valorizar a opinião dos trabalhadores, passou a dar oportunidade em troca de uma premiação, de um adicional de salário, viagens. Não só a área comercial avançou, que já era tradicional, mas a estrutura toda da empresa passou a dar sugestões, a mostrar de fato pequenos detalhes que fazem com que o custo ou a eficiência se torne mais assertiva na empresa. Então, sim, nós estamos hoje muito mais como gerenciadores, como condutores de um negócio, como líderes de um tema, dando oportunidade para que o trabalhador, o colaborador, traga suas posições, traga suas sugestões e tenha com isso um resultado, seja econômico, seja de satisfação pessoal, uma grande homenagem àquilo que ele encontrou de facilidade para o negócio. Rodrigo, você acha que qual é o perfil do novo gestor brasileiro? Você acha que o gestor de hoje em dia é aquele antigo colaborador que teve a oportunidade? Você acha que o dinheiro mudou muito de mão no nosso país? É um tema muito interessante que é você preparar a sucessão. Então, nós temos aquele velho senhor de engenho, dono de indústrias, líderes, famílias, né? As empresas estão passando de familiares para uma gestão mais executiva, moderna, terceirizada, de uma certa forma. É uma transição. Em muitas áreas tem ocorrido a modernização da gestão dentro das novas políticas que o mundo coloca. Mas as tecnologias, até a própria forma de você acompanhar o desenvolvimento do seu negócio, permite novos instrumentos. Nós já estamos com gerações de terceira, quarta geração de negócios e o Brasil vem avançando muito nisso, né? Na medida em que moderniza, traz as ações mais novas para gerir empresas. Então, o gestor vem mudando de forma muito positiva. Por exemplo, um fazendeiro no interior do Brasil, no Mato Grosso, ele hoje tem uma modernidade e um acompanhamento muito mais elaborado, sem dúvida nenhuma. O comerciante faz uso no comércio, nas grandes cidades, de aplicativos que permitem a pulverização daquilo que eles estão negociando. E a indústria, por si só, ela tem nas suas tecnologias uma base de reforço muito grande. A robótica, por exemplo, né?
que aplica conceitos e agilidades excepcionais. Então, nós estamos, sim, em diversos níveis, mas avançamos muito no modelo dentro do nosso país, em especial. A gente tem uma gestão moderna hoje em dia no nosso país. É legal que você falou em sucessão, né, de empresas. Hoje em dia não é mais como antigamente, né? O filho continua com o trabalho do pai. Você falou que se terceiriza muito essa gestão. Por quê? Esse filho ele está mais moderno ou talvez esse filho não se interesse pela empresa do pai e ele abre novos caminhos? Podem ser as duas situações, podem ser a da identificação do seu sucessor, que é importante a formação de líderes, mas um sucessor natural pode ser líder em outra área de negócio, não necessariamente a que o pai ou que o avô desenvolveu. Então é preciso dar oportunidade para que essa terceira, quarta geração possa vir a investir em segmentos antes não pensados e que aí aumenta o leque dessa fortuna ou desse negócio ou de entrada de novos segmentos. É importante essa análise. E na medida em que você tem a espinha dorsal, a sua empresa principal, ao profissionalizar, você dá um sentimento de transparência, de governança, de sustentabilidade, o chamado ESG, hoje, que é o grande caminho a ser seguido por todos, para que a empresa se perpetue, na medida que ela tem uma gestão moderna, profissionalizada, com base e respeito nas leis, com conselho de administração, onde as normas e as ações e as atitudes são bem geridas, bem acompanhadas e perpetuará, sem dúvida nenhum, ambiente de negócio. Agora, bom, vamos falar do micro, né? O micro que vem nesse perfil que era um antigo colaborador da empresa e resolveu abrir o seu negócio. Você acha que o perfil do empreendedor brasileiro, eu sei que eu já te perguntei isso, mas vou reforçar aqui para o nosso público para a gente mostrar que é possível, né? O perfil do novo empreendedor brasileiro é o colaborador que teve a oportunidade, que juntou o seu dinheiro, que guardou para abrir o seu negócio? São duas frentes. O jovem de hoje, que é totalmente plugado, totalmente ligado nas linhas e nos novos modelos de comunicação, e tem aquele tradicional, aquele que fabrica um violão, né? Aquele que fabrica um piano, aquele que sabe mexer no motor de carro. São as duas, os dois são um misto disso. Por isso, saber aproveitar, por isso, identificar no colaborador, no trabalhador, onde ele melhor vai se encaixar. E você vai encontrar todo tipo de resposta que você queira. Tem que estar atento, tem que estar. A palavra que eu mais gosto de usar, observando. Observa, toma decisão e aplica. É dentro dessa linha que eu atuo, Vivian. Bom, eu ia te perguntar isso, né? O que é importante para ser um grande empreendedor, você acha que são esses três pilares? Sim, eu entendo que a observação está intrínseca ao seu negócio. Você entender que não é líder para sempre, que você tem pessoas ou empresas atrás de você, ou um produtor, um fazendeiro que vai procurar fazer melhor. E é natural, faz parte da gente querer fazer sempre o melhor, ou da melhor forma possível. Mas é preciso entender a geração que está vindo, com os seus diferenciais, é preciso absorver o conhecimento da geração anterior, do seu pai, do seu avô, para que esse caminho, essa transição ocorra de uma maneira mais tranquila, ou mais leve, mais segura, mais no rumo certo. Então, a observação, para mim, ela é fundamental. Ouvir a concorrência, ouvir pessoas até fora do próprio negócio, se torna importante para que você não se sinta nunca acomodado, mas que tenha um quê de porquê, de questionar e conversar, né? E trocar muito relacionamento, muito conhecimento, vivenciar, apreciar, ver em loco as coisas que estão acontecendo em outros lugares, inclusive no mundo todo, né? Não só de forma eletrônica, mas visualizando como se planta na África, como se planta na Austrália, ou o modelo europeu, ou o modelo americano, se tem neve, se não tem neve, se Israel é uma potência com areia e consegue desenvolver altos produtos. Então, você tem que combinar, e o conhecimento é fundamental. Bom, o nosso país é um país capitalista, você acha que a gente mira muito nos Estados Unidos? É um foco no o gestor brasileiro
ele quer ser como o americano ou não? Isso é besteira? Naturalmente, a gente tem um olhar, sempre tivemos, as gerações anteriores sempre tiveram um olhar nos Estados Unidos da América. Hoje a gente olha de forma mais globalizada, olha a Europa como um todo. Antes tínhamos a ocidental e a oriental. Claro que tem um continente asiático com todas as suas potencialidades. Vamos considerar a Rússia também, China com um grande movimento, Índia, Até a os Índia dois ela vem, países né, mais como... populosos, principalmente em tecnologia. E você tem um modelo na Oceania que é de minério, que é um pouco de gado. Nós somos os 4 países maiores produtores de gado, né? Então, Brasil, Estados Unidos, um pouquinho aqui a Argentina, mas nós temos a Austrália, é onde se cria gado. Então, cada país, cada lugar tem suas especialidades, né? O brasileiro está mirando em todos, então. Devemos olhar sempre. Vamos deixar os americanos olhando um pouquinho para o céu, para outras altitudes, né? Nós estamos focados aqui. Somos um país muito feliz, muito potente, e não só na base da agricultura. Temos que reindustrializar, está na hora de começarmos isso. Somos bons comerciantes, sem dúvida, Excelente, o brasileiro é muito bom e comerciante, somos né? ótimos prestadores de serviço. A nossa mão de obra é boa. Temos que equilibrar as questões tributárias, trabalhistas. O país merece essa redução de carga tributária. Isso é fundamental para o nosso país, para a melhoria nessa competitividade, mas nós somos competentes, sim. Eu sempre falo, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é bom em qualquer coisa que ele se propor a fazer. Rodrigo, como diminuir essa linha que você fala da gestão moderna com a gestão antiga? Você acha que ela está vindo muito rápido, essa modernidade, marketplace, novos olhares? Bom, a globalização parece que é uma coisa antiga, né? Mas ela traz cada vez mais novidade. Todo dia tem uma novidade nova. Em negócios, em qualquer área. Como diminuir essa, não dor, mas esse conflito? Eu vivo em todas as áreas de negócio, seja na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Vou pegar por base isso. Nós temos que praticar, nós temos que fazer. Aquilo que planejamos, nós temos que construir. E aquilo que for construído tem que operar, né? E tem que servir a um propósito, seja para a iniciativa privada, seja para o ambiente público, mas nós temos que aprender a começar e terminar. Você acha que o empreendedor brasileiro ele deixa um pouco para lá de fazer as coisas? Todos, de uma maneira geral, estão com barreiras, sejam jurídicas, sejam de pessoas, seja a questão econômica e financeira. Mas, uma vez realizado, nós temos que avançar, tem que executar o projeto. É dessa forma que eu entendo que nós vamos diminuir esses caminhos, essas diferenças do antes, durante e do depois. Você acha que existe muito conflito no meio? É isso que você diz? Sempre existe. É por isso aquelas observações de risco, né, que você tem que minimizar. Mas há situações que fogem ao seu comando, fogem à sua tomada de decisão. Naquilo que cabe ao empresário, ele executa. Como você deixar então um colaborador entusiasta para dar sequência nesse trabalho? Porque tem muito isso, né? Às vezes muitas pessoas trabalham, você tem uma boa equipe, você tem um bom planejamento, mas dentro dessa equipe não tem colaboradores que não são tão entusiastas. Dá a oportunidade da criatividade, ter suas metas bem estabelecidas, ser cobrado por isso, ter um resultado econômico financeiro bom, ter a visão de onde ele pode estar dentro do planejamento pessoal, profissional dele para a execução do projeto, né? Dar essa visibilidade. E, acima de tudo, ser honesto, né? Ser ético, ser correto, ser verdadeiro, ser explícito na vontade de dizer, é isto que nós vamos executar. Você vem? Vamos estar juntos. É a transparência, Vivi. É um dos pontos que eu diria fundamentais para o bom negócio. É você deixar essa sua equipe escolhida, bem clara, bem informada, bem direcionada, bem aproveitada, mas, acima de tudo, com muito respeito e com muita verdade. Bom, e como você enxerga o futuro do empreendedorismo, Rodrigo? Essa nova geração, essa coisa que vem junto com a internet, a globalização muito forte, né? Como você falou, a gente mirando em outros continentes, tomando como exemplo. Eles são mais rápidos, sem dúvida nenhuma que são, serão mais rápidos.
mas a vivência também é muito importante. Então, mesclar, sabe aquele antes, durante e depois que você se referiu, aonde onde estão os problemas, se existem, é entender que ouvir uma pessoa mais velha, vivida, pode ser importante para um negócio que está começando, em que essa aceleração, que é muito natural, o tempo está correndo mais rápido, que eles não se percam, né? E que não saiam do rumo, não saiam do seu objetivo principal. O objetivo é fundamental no negócio. Você pode ampliá-lo, você pode criar alguns diferenciais, mas tem que ter um foco, tem que ter esse objetivo, não se distrair com isso. Então, essa sucessão, essas gerações, ou o tempo de execução do negócio, é que precisa estar atento para evitar o risco, né, de sair do trilho. Excesso de informação pode tirar você do seu objetivo? Pode. Se você não souber qualificá-las, você pode estar absorvendo algo que não vai te ajudar. Não é para você, é para um outro setor, outro Pode produto? ser para um outro fundamento. Muita informação desconectada não conecta, não entra no seu sistema, na sua execução do negócio. Eu me preocupo um pouco com isso, sim. Então, antes de abrir o seu negócio, até para iniciar a gestão, é importante, né, você fazer um curso ou conversar com alguém para você filtrar esse excesso de informação e não sair fazendo muita coisa e ter um monte de objetivo e não chegar apenas em um. É uma expressão que no Nordeste a gente usa de emprenhar pelo ouvido, né? Você escuta, ouve, mas não sabe, de fato, tomar uma opinião própria, né? Um pensar próprio. Eu tenho uma situação, Vivian, de jovem, de pequeno, falando de 6 anos, com meu avô, e ele era um industrial, um fazendeiro, e ele nos fazia, um tio mais novo, tinha 9 anos, o mais novo, meu irmão com 7, e nós íamos na cocheira, e ele nos fazia ver, e aí é essa visão de planejamento que eu trago na minha vida e sempre acabei optando pela administração, para mostrar um touro, ele era criador de gado zebu, e ele identificava no touro, tinha umas várias vacas, e ele nos fazia enxergar como aquele touro poderia dar certo com aquelas várias vacas, ou qual touro seria mais aplicado para aquela vaca. O mesmo servia para os cavalos, mas ele nos fazia ver isso o antes. Nós esperávamos 11 meses, a cria nascia, observávamos de novo, ele sempre nos trazia nesse período de monta, de cria, de nascimento, e depois num desmame de 6 meses depois do pé da vaca, para um dia chegar, quem sabe, como ele chegou em Uberaba, na nossa Expo Zebu, a grande feira do Brasil, do gado brasileiro, e ser vencedor, um nordestino vencedor de gado do Brasil. Essa visão de antes, de imaginar, ele aplicou para a gente no algodão, né? Como você planta, como você cuida, como você colhe, como você transforma o algodão em caroço, num fardo, numa pluma, que vira um fio, que vira um tecido, que vai para uma sequência enorme. Então, essa cadeia, ele desde cedo, ele nos mostrava isso. E é nesse conceito que eu executo isso em gestão de negócios, que é a minha especialização hoje, principalmente na área do agro e da infraestrutura de transporte. Como é que está o transporte no nosso país, Rodrigo? Em processo de melhoria há algumas décadas, né? Ainda aquém do que nós podemos ter, mas houve uma melhoria no sistema aeroportuário, sem dúvida nenhuma. Há uma grande promessa no transporte sobre trilhos, para essa década ainda, aumentarmos a malha ferroviária. As estradas estão nos seus processos de concessão e privatização para iniciativa privada, em renascimento das estradas vicinais, né, para que esse sistema melhore. E a área portuária vem se modernizando e, ao mesmo tempo, sendo cedidos espaços nessa costa maravilhosa nossa. A hidrovia vem dentro do limite possível e a dutovia é uma questão mais estratégica de algumas poucas empresas, mas que precisa ser bem olhado também. Naturalmente, as outras questões de tecnologias, recursos, modernização da própria matriz de transporte brasileira precisa de uns cuidados e atenções maiores.
Ou seja, só coisas que vão beneficiar o nosso empreendedor brasileiro. E algo que esse empreendedor tem se destacado muito, Vivian, é na mobilidade urbana, né? São nos atrativos para o transporte de ônibus, de trens, urbanos ou suburbanos, a própria locomoção em táxis. Esse avanço foi muito significativo no jovem empreendedor, ao trazer recursos e aplicativos de mapeamento. Surgiram muitos aplicativos, né, de mobilidade urbana. Isso é Muitos. uma realidade, né? Todo mundo já anda. Todos temos. Aquilo que vimos na Europa, né? É. O ônibus da Suíça, que chega lá às 7h04 e chega mesmo e sai. Essas referências nós estamos começando a colocar um pouco aqui. Rodrigo, vou fazer uma última pergunta. Eu gostaria que você completasse para mim. Para ser um gestor de sucesso é preciso? Sinceridade, franqueza, em especial ser franco com quem você vai lidar, ser transparente e, acima de tudo, a verdade. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço, Vivi. Vamos para o rumo certo. Em direção ao rumo certo, eu recebi aqui hoje o Rodrigo Vilaça. Até a próxima.